Aí, gente, tiraram a dúvida comigo e aí eu fiquei de responder. E aí eu já vou deixar pra todo mundo já. Primeira coisa que eu queria avisar é que se vocês escutarem minha família falando de fundo é mentira, tá? É ilusão de áudio. Vocês só estão escutando coisa mesmo. Ah, Segundo ponto é que eu vou gravar esse vídeo em duas partes porque meu celular é uma batata. Então a primeira parte agora vai ser basicamente o contexto, a introdução teórica, e a segunda parte vai ser a resolução do problema mesmo, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, falando um pouco mais o problema que eu quero resolver mais pra frente, ele é sobre complexidade temporal. Então, falando um pouco mais da teoria. Tipo, conforme o tempo for passando, ficou interessante para a gente poder comparar algoritmos e ver quais são bons ou ruins. E aí a gente precisa de uma métrica ali, alguma unidade para a gente poder comparar algoritmos. Uma das formas mais simples, e vocês vão ver outras, né? Mas uma das mais simples é a função de complexidade temporal. Então, qual que é a ideia por trás dela? Então, tem algumas operações que eu posso escolher, então pode ser tipo comparações, soma, operação de entrada e saída, mas enfim, podem ter algumas operações que eu, para minha análise, considero ser mais custosa. E aí eu isolo essas operações e durante a execução do algoritmo eu vejo quanto tempo, quantas vezes essas operações mais custosas vão ser executadas. Então a ideia é que para um dado tamanho de entrada, tá? Então, retornando aqui, se para uma entrada, sei lá, de tamanho 10, eu tenho que realizar operações custosas 500 vezes, pode ser que meu algoritmo não seja tão bom, porque a entrada é relativamente pequena e eu estou executando várias operações custosas. Agora vamos para outro algoritmo hipotético para o mesmo problema. E aí a minha entrada é 100 e eu só executo essa operação custosa, sei lá, 3 vezes. É um algoritmo muito bom, porque a entrada é bem maior e o custo é bem menor. Então a ideia é justamente essa: a gente define o que tem custo e depois conta quantas vezes o custo vai ser encontrado durante a execução, tá? Agora, pode acontecer que tenha mais de uma variável. Então, eu falo isso no sentido de que, ok, o tamanho da entrada é um dos aspectos que determina essa função de complexidade, mas outro aspecto pode ser a entrada em si. O que eu quero dizer por isso é o seguinte: o tamanho da entrada pode ser, por exemplo, o comprimento de um vetor. E a entrada em si é os valores específicos que estão dentro do vetor. Então, geralmente o que a gente faz aí, como vai ter um range, dependendo das entradas, e enfim, é que a gente define casos. Então, se não for só o tamanho da entrada que define a função, mas também como a entrada a gente define um pior caso, um melhor caso e um caso médio. Porque aí a gente sabe mais ou menos como que o algoritmo vai se comportar na maior parte do tempo. Tá? Eu vou gravar o segundo vídeo agora.